Responsabilidade civil decorrente de um erro profissional é um tema muito importante, um assunto muito sério, e nós vamos conversar sobre isso hoje aqui no Café Corporativo. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria, seu patrimônio, nossa missão. Café Corporativo, aqui no canal 25, hoje com o meu amigo Bruno Pacheco Carácio. Bruno Carácio, que é corretor de seguros e um especialista nessa questão de responsabilidade civil quando se fala em seguro, né, Bruno? Seja bem-vindo. Obrigado, Aguinaldo. É a terceira vez que eu estou aqui. Já é a terceira? É a terceira já. E é sempre uma honra muito grande poder participar e compartilhar conhecimento com o público, né? Ainda mais num assunto tão delicado e cheio de tabus que as pessoas têm um pouco de receio de falar, que é o erro profissional. A gente nasce, cresce, estuda, se qualifica, começa a trabalhar e ainda assim a gente está sujeito a colocar tudo em risco por conta de uma falha técnica, um erro bobo. Então, o seguro de responsabilidade civil existe, está aí. Acho que hoje a gente pode usar esse bate-papo para desmistificar alguns pontos e esclarecer coisas que parecem muito complicadas e, na verdade, são muito simples. É que no passado, quando um profissional errava, ele colocava esse erro debaixo do tapete. É o tempo todo tentando jogar isso para um, para outro, né? Isso vale para automóvel. Se você não tem seguro no automóvel e bateu, sempre você vai dar um jeitinho de colocar a culpa no outro. E quando tem seguro, dá um alívio, dá uma tranquilidade a mais, né? Sim, como o próprio nome da cobertura diz, né? Responsabilidade civil. Quando você usa o terceiros no seguro de automóvel, você está usando uma cobertura chamada responsabilidade civil facultativa veicular. Cobertura de danos materiais ou de danos corporais. Mas, na verdade, o que essa cobertura está amparando é um erro seu. Uma falha sua na condução do veículo e você está usando a cobertura do seguro para reparar esse prejuízo a terceiros causado por você. E, lógico, ninguém gosta de admitir que erra, né? E a gente sempre tenta jogar para baixo do tapete, mas nós temos erros profissionais que podem causar danos enormes ao terceiro e o seguro também está aí para ajudar a reparar o erro causado pelo profissional contra a sua própria reputação. Então, o seguro de responsabilidade civil oferece coberturas como controle de danos à reputação do profissional, né, controle de imagem. Ele propõe acordos que vão evitar um efeito cascata e levar isso para uma situação muito mais impactante. Então, desde erros que são mais simples, por exemplo, você tem um dentista que errou na hora de fazer um implante e gerou um processo, esse seguro de responsabilidade civil ele cobre um profissional de manutenção que errou numa manutenção de uma máquina e essa máquina gerou produtos com inconformidades, até fatores maiores, né, também. Sim, nós temos os mais variados. Se você pegar, por exemplo, as profissões mais comuns que a gente tem no cotidiano, o seguro de responsabilidade civil: advogados, contadores, dentistas, médicos, engenheiros e arquitetos. Mas toda a profissão, a minha inclusive, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu me formei na escola de seguros. Assim que eu peguei minha habilitação, eu fiz um seguro de responsabilidade civil, porque à época eu era um profissional inexperiente, né? Então julguei isso muito válido. Hoje, quase 15 anos depois aí, o meu seguro aumenta todo ano, mas eu não deixo de ter. Você ainda tem? Eu ainda tenho, renovo ele todo ano e aumento a verba, porque conforme a nossa produção cresce, a empresa cresce, você tem mais responsabilidade administrada na carteira. Então é isso, são todas essas profissões e os seus devidos impactos. Imagine um erro de um projeto de um engenheiro. Sim. E um prédio de 30, 40 andares cai por causa de uma falha técnica, né? O impacto disso é enorme. E aí a responsabilidade civil vai justamente nisso, trazer o prejuízo para o causador de fato do dano, né? E não é só o prédio cair, né? Porque as pessoas falam, poxa, prédio cair é uma coisa assim tão rara,
Mas imagina, você projetou errado uma escada, você projetou errado o tamanho de um elevador, quer dizer, o acesso àquela área é um acesso inviável. Quer dizer, tudo isso são erros profissionais que em algum momento alguém vai cobrar, na verdade, Sim, a conta chega. Exatamente. E aí você vem no efeito reverso. Olha, o proprietário da obra não está satisfeito com o resultado. Ele vai cobrar da construtora, que vai cobrar do engenheiro. E, logicamente, quando a gente fala de responsabilidade civil, as empresas que contratam o seguro de responsabilidade civil também têm que pensar que elas têm que amparar os seus funcionários e prepostos, né? Porque você imagina numa grande construtora, um engenheiro acaba cometendo um erro de projeto, e esse erro de projeto leva a um prejuízo enorme como esse, você ter que refazer metade de uma obra depois de pronta, ou destruir tudo e começar do zero, né? Logicamente que essa empresa vai ser responsabilizada e ela, tendo um seguro de responsabilidade civil, ela pode usar esse seguro para diminuir o seu prejuízo. O seguro, como qualquer outro, ele tem lá todos os seus trâmites de regulação, mas ele reduz significativamente o impacto financeiro, né, causado por uma falha profissional, independente do teu ramo de atuação. Ou seja, de não deixar também aí uma quantidade X de colaboradores de um dia para outro. Porque quando uma empresa quebra, não é só o empresário que é prejudicado, né? Toda aquela rede de pessoas que estão envolvidas diretamente e indiretamente. Imagina, uma grande empresa, hoje, se ela encerra as atividades em função de um problema grande, ela interfere em toda a cadeia ali em volta da empresa. Tem uma série de comércios que só funcionam em função daquela empresa estar ali, né? Sim. Quer dizer, tudo isso é uma coisa que impacta a sociedade de uma maneira muito firme. Por isso que a gente costuma dizer que o seguro é um agente do bem-estar social, porque ele garante a condição de operar, né, da continuidade da existência de uma empresa, mesmo após um evento traumático. Vamos fazer uma comparação boba aqui. No seguro de vida, se o provedor da família morre, o seguro indeniza, a família tem lá um dinheiro para continuar mantendo o padrão por um determinado período. No seguro de responsabilidade civil, se a empresa é condenada a pagar uma indenização milionária que quebraria ela, o seguro de responsabilidade civil vai indenizar e vai garantir à empresa a condição de continuar existindo e gerando emprego, renda para milhares de pessoas, né? E esse seguro ele pode ser feito tanto pela pessoa, que, por exemplo, um profissional liberal que trabalha sozinho, ele pode ter um seguro de vida, um seguro de responsabilidade civil, que vocês chamam de RC. RC, é isso? Sim, seguro RC. Mas eu, como empresa, também posso ter. Sim. Tá? Eu, como empresa, seja uma empresa pequena, média, grande, enorme... Nós podemos falar de um escritório de advocacia que tem o advogado que trabalha sozinho ali em seu escritório, ele contrata um seguro, ele opera com seu CPF, né, seu CPF, sua OAB, ele contrata um seguro de responsabilidade civil pessoa física. Ele começa a crescer, ele contrata estagiários, advogados prepostos, correspondentes, esse tipo de coisa, ele consegue abrir um CNPJ e contratar um seguro de responsabilidade civil para toda a operação, ou seja, todo mundo que está vinculado a ele vai estar amparado debaixo do mesmo guarda-chuva. Muito bom. E o tamanho desse seguro, Bruno? Porque quando se fala em coberturas, quando se fala em sinistros grandes, há necessidade também de ter coberturas que suportem esses grandes sinistros. Sim. Quando se fala num seguro de responsabilidade civil para um profissional, como um engenheiro, por exemplo, um médico, um advogado, um dentista, o montante dessa contratação realmente supre a necessidade de um eventual sinistro? Aguinaldo, nesse caso, é sempre muito importante que o profissional tenha noção daquilo que o mercado pratica dentro da área que ele atua. Então, assim, existem muitos casos de processos semelhantes, né, dentro de uma determinada área. Vamos dar um exemplo, o médico que esquece o bisturi dentro do paciente. Existem milhares de casos de processo rodando como esse aí. Esse é um caso clássico de que poderia ser usado a cobertura do seguro de responsabilidade civil. Quanto, em média, gira uma indenização desse tipo de processo? Acho que isso é importante a gente, o profissional buscar. Para o tipo de segmento que ele atua, para o tipo de trabalho que ele realiza. Quanto, em média, rodam
as indenizações em processos, em situações que ele poderia correr o risco. Acho que esse é o primeiro ponto que a pessoa tem que levar em conta para pedir uma cotação de seguro de responsabilidade civil. Porque são os mais variados aspectos, né? O risco de um contador é diferente do risco de um arquiteto, que é diferente do risco de um engenheiro. Então, acho que o primeiro passo é esse, entender qual é o tamanho do teu risco e, então, procurar uma apólice de responsabilidade civil que atenda esse valor. Que seja correspondente. Que seja correspondente. Para não ficar algo insuficiente. Depois você recebe um processo aí, sei lá, de 500, 400 mil, tem um seguro de 50, não vai resolver. Não vai resolver nada. Muito bom, Bruno. Então, vamos fazer agora um intervalo, conhecer a dica de segurança hoje do Valdemar Pellegrino, do Grupo Ethics, e voltamos daqui a pouco com o Bruno falando a respeito do seguro de responsabilidade civil. Saudações, pessoal! A orientação hoje é sobre o uso das eclusas em edifícios. A dica de segurança de hoje é de reforçar a todos os moradores que não compartilhem o espaço confinado da eclusa com outras pessoas, especialmente visitantes e prestadores de serviço. Essa medida visa garantir a segurança individual e coletiva de todos no edifício. Caso se depare com outras pessoas no momento do uso da eclusa, aguarde do lado de fora e retorne à área externa, dando passagem primeiramente a essas pessoas, depois identificadas pela empresa de portaria virtual. Somente após a liberação completa da eclusa, utilize o acesso. Lembramos que as trancas dessas portas são dependentes e por ciclos, ou seja, uma não abre enquanto a outra não se fechar. Atenção especial às vestimentas dos entrantes. Citamos, por exemplo, em dias de calor, o visitante com capote de frio. No mínimo, desconfie. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Café Corporativo, segundo bloco aqui com o Bruno Pacheco Carácio, ele que é corretor de seguros, especialista e nosso consultor em seguros aqui para o Café Corporativo. Bruno, te pergunto, como que é esse processo todo de indenização, abertura de sinistro, indenização, quando que se identifica que realmente eu devo usar um seguro de responsabilidade civil? Quando eu sou notificado pela Justiça ou antes, inclusive? Excelente pergunta, Aguinaldo. Na verdade, o que as companhias seguradoras recomendam para a gente é que você comunique à companhia qualquer fato que possa ser um evento gerador de um sinistro. Então, vamos citar como exemplo, eu estava assistindo o Café Corporativo a semana passada com o Juliano Baeiro falando da visita à indústria e tudo mais. Então, vamos supor que você recebeu visitantes na sua indústria. E uma máquina apresentou uma falha, ejetou um parafuso e esse parafuso acertou alguém que estava passando por ali. Cobertura de... Isso é um evento clássico do responsabilidade civil operações. Ou o cara está andando na tua indústria ali, o piso está molhado, não tinha plaquinha de piso molhado, escorregou e caiu. Uhum. Na hora, tudo bem, você está bem, estou ok. Depois descobre-se que a pessoa, sei lá, luxou o tornozelo, vai precisar fazer uma cirurgia... E isso pode vir a gerar uma reclamação judicial. A pessoa, né, na hora ali diz que está tudo bem, mas depois não entra com um processo e tenta receber o dano que ela sofreu, seja ele um dano material, um dano corporal ou um dano moral. As três são coberturas amparadas aí. Então, o momento do aviso de sinistro é a partir do momento que você identifica qualquer evento ou fato que possa vir a gerar uma reclamação judicial ou extrajudicial. E aí, logicamente, você sendo notificado, tanto judicialmente ou não,
isso sim já é mais do que suficiente para fazer o aviso de sinistro na seguradora. Como o seguro de responsabilidade civil ele é, né, uma análise de culpabilidade, então o primeiro trabalho da seguradora é analisar, fazer uma análise criteriosa de qual é o risco de condenação. E a equipe de sinistro das seguradoras no seguro de responsabilidade civil é, na maioria absoluta, formada por advogados, que vão analisar a possibilidade de um acordo, entrar em negociação. Então, você não pode fazer nenhum tipo de acordo, qualquer coisa diretamente com a outra parte, sem passar pelo conhecimento da seguradora. Mas é esse o procedimento, né? Identificou um evento que possa vir a gerar uma reclamação, notifica a seguradora, se chegar notificação extrajudicial ou não, deixa que ela cuida. Exatamente. Okay. O seguro cobre culpa, mas não cobre dolo. O seguro de responsabilidade civil vai cuidar de 3 coisas, da imperícia, da imprudência e da negligência, mas o dolo jamais. Então, se ficar comprovado que o profissional agiu de má fé, como em qualquer outra situação envolvendo o seguro, é negativa na certa, não tem nem por que questionar. Bruno, muito legal isso que você está falando. Agora, com toda essa importância, por que não se ouve falar do tal do seguro do RC, da forma com que a gente ouve falar de seguro de automóvel, de casa, de vida, enfim, de uma série de outras coisas. Seguro de RC ninguém tem. Não é um assunto muito comentado nas rodas, né, Agnaldo? Mas o fato é que, primeiro, ninguém gosta de admitir que erra. Então, como você bem falou no primeiro bloco, todo mundo tenta esconder aquilo que faz errado, jogar sujeira para debaixo do tapete e tudo mais. E muitas vezes o profissional pensa que ter um seguro de responsabilidade civil é a mesma coisa que assinar um atestado de culpa e que em algum momento eu vou errar e vou precisar do seguro. Isso é muito cultural, né? É bem brasileiro isso de achar que não vou errar nunca. Por outro lado, o seguro de RC profissional também não é muito divulgado porque faltam profissionais técnicos gabaritados para oferecer esse produto. Ele é, de fato, um seguro muito técnico, ele é um seguro com muito detalhe jurídico, muito mais do que como qualquer outro seguro, um patrimonial, por exemplo, que o detalhe das coberturas é técnico, mas não tão jurídico. O seguro de responsabilidade civil tem um viés jurídico um pouco mais forte. Então, a maioria dos profissionais tem um pouco de receio de adentrar nesse segmento justamente por isso, né? E você não vê tantas companhias seguradoras oferecendo esse seguro ou fazendo propaganda desse tipo de seguro como eles fazem dos outros, mas ele existe, são várias as companhias de seguro oferecendo e acho importante que o profissional considere sim ter um seguro para a sua prática profissional. Quer dizer, ele pode ser feito individualmente, pode ser feito de forma coletiva e ele é uma segurança não só para quem tem o seguro contratado, mas também para quem pode eventualmente ser vítima de um erro profissional. Com certeza. Se nós tivéssemos a cultura de ter o seguro de RC na maioria das profissões, talvez nós tivéssemos uma diminuição de conflitos. Com certeza. Se você pegar países, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum, qualquer coisa que se vá fazer lá, eles usam o termo liability, né, que é o responsabilidade para com terceiros. Seja você alugando um carro, seja você fazendo qualquer atividade profissional, você tem que ter o seu liability em dia. Então, acho que falta um pouco de coragem mesmo das pessoas admitirem que estão sujeitas a cometer um erro profissional. Nós somos falhos, né? Às vezes você acorda num dia ruim, está apaixonado, está curtindo uma fossa, está ansioso por alguma coisa e numa dessas você acaba cometendo um erro bobo que pode causar um prejuízo enorme para terceiros e depois para você. Quando que o profissional tem que fazer esse seguro de RC? Você disse que fez logo no início. Logo no início. O quanto antes. Eu acho curioso que diz que o lugar que mais se vende seguro de responsabilidade civil para médico é na porta da faculdade e faz todo sentido. Eu acho que todo profissional que vai começar a atuar de forma autônoma, um médico, um dentista, um engenheiro, um advogado, e que por conta da inexperiência está sujeito ao erro, ele precisa contratar um seguro desse o quanto antes.
E a contrapartida, um profissional que já está no auge da sua carreira e que delega, que transfere responsabilidades a funcionários, a parceiros comerciais, a subcontratados, ele também tem que ter um seguro de responsabilidade civil, porque ele não consegue olhar no detalhe o que é que cada um está fazendo. E aí, se um funcionário comete uma falha, o risco é gigante, né? Muito bom, Bruno. Mais um intervalinho. Perfeito. Mais um intervalinho aqui no Café Corporativo, novo conceito consultoria. E daqui a pouco voltamos para o Mais Cafeína. E se eu te dissesse que seu patrimônio pode estar em risco e que você pode estar pagando mais impostos do que deveria e não está se preocupando com o futuro da sua empresa e família? Com o método exclusivo NC3S, organizamos seu patrimônio com solidez, segurança e planejamos a sucessão. Com ele você reduz impostos, protege seus bens e garante uma sucessão tranquila. Entre em contato com a Novo Conceito Consultoria e transforme desafios em soluções. Novo Conceito Consultoria. Seu patrimônio, nossa missão. Mais cafeína no nosso Café Corporativo de hoje com o Bruno Carácio, ele aqui falando a respeito do seguro de responsabilidade civil. Bruno, vamos imaginar que eu sou um profissional recém-formado e eu vou seguir o seu conselho e vou contratar um seguro de RC logo no início da minha carreira. Como é que eu faço para escolher onde contratar, com quem contratar, qual é o profissional sério, banco, seguradora? Como é que eu faço isso? Aguinaldo, acho que um dos canais para que os recém-formados consigam contratar um seguro aí com um custo adequado ou com um amparo legal seriam entidades de classe, tá? Normalmente, no meu caso, por exemplo, o Sincor, que é o Sindicato dos Corretores de Seguro, oferece, foi por onde eu contratei o meu primeiro, né? Hoje eu trabalho com esse produto, mas foi através do sindicato que eu consegui contratar a minha primeira apólice de seguro de responsabilidade civil. Eu sei que a OAB tem, o CREA tem, o Cresce tem, a entidade dos contadores tem, a maioria das entidades de classe oferecem sim esses convênios para os profissionais, principalmente os recém-habilitados aí, que correm mais risco, né? E não só oferecem a contratação, como dão também algum tipo de assistência no momento que haja essa necessidade. Sim, né? Com certeza. Ou seja, é um ambiente seguro. É um ambiente seguro. Eu acho que muito mais válido do que você procurar, por exemplo, através do Google, né? Aquela coisa, deixa eu contratar um seguro de responsabilidade civil online. Isso não é uma prática saudável, porque você já está com a preocupação né, de preservar a tua prática profissional através de uma apólice de seguros. Então, o ideal é que você vá consultar um profissional qualificado, uma corretora de seguros especialista em seguro de responsabilidade civil, que você procure pesquisar o lastro daquela seguradora específica que o corretor te apresentar, vá procurar saber da reputação dela, dos casos dela, se ela tem um bom índice de solução dos casos. Eu acho que um filtro legal é usar aquele site do Reclame Aqui, para você ter um parâmetro, né? Porque você está protegendo o teu ganha-pão, você não está protegendo o teu carro que, se roubarem e a seguradora negar, eu fiquei com um prejuízo financeiro. Você corre o risco de perder a tua profissão, o teu ganha-pão. Então, você tem que ter responsabilidade para contratar o teu seguro de responsabilidade civil. Muito bom, Bruno. Obrigado por ter vindo ao Café Corporativo e esclarecido esse ponto tão importante para nós e para os nossos telespectadores. Eu que agradeço novamente. Aguinaldo, fico à disposição do programa aí para qualquer dúvida relacionada. O Café Corporativo fica por aqui essa semana, mas volta na próxima semana. Enquanto isso, você pode nos assistir também pelo YouTube, onde você acessa o nosso acervo de quase 400 programas. Afinal, o Café Corporativo veio para isso, para ser essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria. Seu patrimônio, nossa missão. O que
você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.